aplaudir a Ele, aquele que é digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Diga assim: eu viverei todos os meus dias na presença do Senhor. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia. Dê um aplauso bem forte a ele. Viverei só por ti, Rei Jesus, usa-me. Eu viverei só por ti, Rei Jesus, usa-me. Vivemos para o teu amor, Jesus. Oh! Declara o teu amor. Teu amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor, e eu sou teu, e tu és meu. Por isso eu cantarei: o Filho me libertou. Declare sua liberdade. Sou realmente livre. Sou realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre. Celebre sua liberdade no Senhor e declare que você vive para Ele. Declare que a sua vida é do Senhor. Teu amor é tudo que eu preciso em mim. Me deu asas pra voar. Antes cego, agora tudo posso ver. Fui liberto pelo amor, e eu sou teu, e tu és meu. Por isso eu cantarei: o Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente. Você que é livre no Senhor, diga: o Filho me libertou. Sou realmente livre. O Filho me libertou. Sou realmente livre. Sou realmente livre. O Filho me libertou.
trouxe vida, me incendiou. Diga, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Aleluia. Declare isso. Me atraiu, me alcançou, Estremeceu e me salvou. Ele te libertou, me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Ei, nós cremos, Jesus. Está pago, está consumado. Ao que se assenta no trono, ao Cordeiro seja honra. Ao que se assenta, diga. Ao que se assenta, ao Cordeiro seja honra. Se nós cremos, ao que se assenta, diga. Ao que se assenta no trono, ao Cordeiro seja para todo sempre, ao que se assenta, diga. Ao que se assenta no trono, ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder pra sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus, 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 o teu Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma bênção nós temos a oportunidade de estar aqui adorando e louvando o nosso Deus, amém? Nós temos que valorizar, sabe, irmãos, esses momentos. Eu estou vendo aí, né, os irmãos também estão vendo o rumo das coisas que estão acontecendo, né? Eu vi hoje
uma notícia lá na China, que as igrejas que ainda tem lá, né, sendo colocado administrador comunista dentro de cada igreja. Dentro de cada igreja, além da proibição, né? Tivemos notícia também da socialização da Argentina. O socialismo, o marxismo tomando conta da Argentina, foi decretado essa semana. E eu falo valorizar, que eu estava, vários pastores que eu tenho conversado da região inteira, os irmãos não imaginam o número de igrejas que já fecharam. Não fecharam por causa da pandemia, não. Não está fechada devido à pandemia. Já extinguiu, já acabou, né? As igrejas fechadas. Então nós estamos vivendo hoje um tempo que não sabemos qual o rumo, né, que a igreja do Senhor Jesus vai tomar. E a gente sabe que é a volta do Senhor, né? A volta. E só notícia assim bombástica, né? Hoje também teve uma notícia, uma nuvem de gafanhoto invadindo a Argentina, indo para o Uruguai e vindo já o Rio Grande do Sul, né? Só praga, praga, praga. E enquanto nós temos liberdade, estava conversando com o pastor hoje, enquanto nós temos liberdade de estar aqui, ainda que com máscara, né? Máscara para nós não faz diferença. A gente adora o Senhor da mesma maneira, né? Mas que a gente possa estar com o coração assim bastante quebrantado, sabe? Diante do Senhor, que nós estamos hoje, eu acredito, o clima é dos últimos momentos da igreja do Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo aí um aumento de iniquidade, né? Não é só a iniquidade do pecado, acho que já chegou no topo. E agora essas pragas aí são as consequências aí desse aumento da iniquidade aí, uma punição por parte de Deus. Tem gente que atribui isso ao capeta, ao diabo, esse corona, essas coisas tudo acontecendo, mas eu vejo que é o próprio Deus já chamando a atenção da terra, né? Então, eu conversei com vários lugares essa semana, eles falaram, olha, já não tem mais igreja, estão vendendo os bancos, estão vendendo os objetos da igreja, outros estão guardando em garagem, acomodando, porque parou, né? E quem que imaginava, né? Quem que imaginava que em pleno, né, século 21, né, tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, ia acontecer um negócio desse? Ninguém esperava. E não esperamos também, eu acho que ninguém espera. Ouve falar, mas não espera a volta de Jesus. Vai ser um boom, né? Vai ser uma surpresa. Muita gente vai ser surpreendido. Porque não está esperando, como nós não estávamos esperando esse fechamento, essa parada. Então que você possa estar com o seu coração voltado para o Senhor. Não deixe se esfriar, não. Venha para o culto, né? Tem lugar para muita gente. Hoje nós melhoramos aqui o sistema, cabe mais pessoas aqui ainda, na razão aí do distanciamento, com máscara e tudo mais. Venha adorar o Senhor, né? Nos nossos cultos de terça-feira, às 7 horas, no culto de domingo às 10 da manhã e no culto à noite às 19 horas também no domingo, né? Então venha participar, buscar, a Bíblia fala lá em Isaías, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Então está aí, quero deixar um versículo aqui para não passar, Lucas capítulo 6, versículo 38. Dê e será dado a vocês uma medida calcada, sacudida, transbordante, assim será dado a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para vocês. A medida. Então,
eu fico observando a palavra aqui. Dê, será dado. Aí ele fala o quê? Uma boa medida. A medida que nós abençoamos, que nós semeamos, que nós plantamos. À medida que isso vai acontecendo, irmãos, é promessa da palavra de Deus. Eu acredito na promessa, viu? Acredito. O Senhor vai te abençoar, né? E está falando aqui que não vai abençoar pouco, não. É uma boa medida, sacudida, transbordante, porque à medida que você der, assim você será abençoado. Alguém pergunta assim, pastor, quando eu vou dar o dízimo, eu dou do líquido ou do bruto? Eu falei, olha, depende do seu coração. Se você acreditar que você vai dar do bruto, você vai semear, né? Então é a proporção que você der, que a Bíblia está falando. É dentro dessa proporção, amém? Deus vai te abençoar e nós sabemos que aqui tem segredo, né? Da nossa proteção financeira. Então eu queria convidá-lo a ficar de pé aí, nós vamos orar. Daqui a pouco nós temos uma palavra aqui para o coração dos irmãos. Sei que Deus vai estar operando aqui mais essa noite, né? E os irmãos que estão me ouvindo aí pela internet também, que não têm acesso aqui à igreja, né? Que eu tenho recebido vários recados de irmãos, telefonemas, às vezes aqui mensagens aqui no Facebook, e queira contribuir com essa obra. Entra aí no nosso mensagem, os nossos Facebook está todinho tomado aí, né? Está sendo transmitido aí, tem bastante gente acompanhando esse culto agora. E você pode então mandar através da Caixa Econômica Federal, tá bom? Se você não tiver Caixa Econômica Federal, nós passamos outros bancos, mas entra aí e nós vamos passar para você. Mas eu quero orar abençoando agora a sua vida financeira, que Deus possa proteger o seu celeiro, a sua casa, o seu trabalho, né? Em meio ao deserto, né? Tanta coisa acontecendo, que o Senhor possa proteger os empregos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, quero abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor, a tua igreja que tem compromisso com a tua palavra. Abençoa ele, abençoa ela, aonde quer que ele esteja, receba uma bênção em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode deixar o seu lugar enquanto os irmãos estão adorando e deixar no gasofilácio ali atrás. Viverei só por ti, Rei Jesus, usa-me. Viverei só por ti, Rei Jesus, usa-me. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez, sim. Nós vamos estar orando, adorando o Senhor, amém? E pedir, né, que o Senhor possa abrir o entendimento, né? O Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração. Nós estamos já de coração aberto, mas é tão bom, né, quando o Espírito Santo toca em nós pela sua palavra. Eu quero orar levando cativo os pensamentos em obediência ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, soberano, poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que os pensamentos, os entendimentos, Senhor, estejam linkados, voltados para o céu agora, o céu do Espírito Santo, que possa estar, Senhor, controlando agora, todos os momentos aqui, do louvor, da palavra, em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus vivo, glória a Deus. Adorando ao Senhor, vai dizendo palavras de adoração a Ele. Oh Jesus, vem Senhor, vem sobre nós Jesus, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem sobre os nossos filhos Jesus. Tu estás no controle de todas as coisas, nós cremos. Vai entregando tudo a Ele, entrega a sua vida a Ele, entrega as áreas da sua vida a Ele, deixa que Ele esteja no domínio de todas as coisas, assim como Ele está. Oh Jesus, Espírito Santo.
Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. ora vem Jesus, vem salvar. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor vem Jesus, vem Jesus, ó povos cantai, vem Jesus, erga sua voz, adore ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, nada, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, oh glória. Espera um pouco. Irmãos, ainda como estamos, interessante, Deus está dando um sinalzinho aí, sabe? Essa madrugada, hoje de manhã, né? Eu acordei e falei para a Nilzinha assim: ó, Nilzinha, eu sonhei que eu estava voando. Eu parecia que era uma águia que estava voando. Só fiquei com medo de voar em cima de um rio muito grande. Mas estava tão bom, mão, voando, sabe? Me senti uma águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe por que eu estou lendo esse versículo? Sabe por que eu estou falando que Deus está sinalizando alguma coisa, irmãos? Ainda falei para a Nilzinha, na hora que eu acordei, que eu achei que eu ia voar sempre, acordei, mas eu acordei com essa música. Queria que cantasse o refrão dela. E vem, Senhor Jesus, pode louvar o Senhor. Amém? Adore. Deus está dando ao toque do Senhor. Ó. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus. Maranata, vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Vem Jesus, Vem, Jesus. Ora vem, Senhor. Pode sentar aí. Santo, santo. Eu acordei cantando Santo, Santo, Maranata, vem Jesus, né? Eu estava ali, lembrei agora, falei, nossa, Pai, não pode passar batido isso não, né? Eu sei que o Senhor está falando assim, ó, eu estou vindo, espera um pouco, eu vou chegar, amém? Mas, irmãos, eu penso que, eu sei que você também pensa assim, a Bíblia também pensa assim, que Deus tem para nós um tempo de nascer e um tempo para morrer, amém? Deus tem um plano na nossa vida. Então,
Eu queria que você abrisse aí no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Por que eu estou falando isso? Que nós vamos, quero que o Senhor, o Espírito Santo, nos conceda alguma resposta para alguns questionamentos que nós precisamos ter, né? Precisamos de resposta certa. Eu até já andei falando muitas vezes sobre essa passagem aqui, mas esse muitas vezes, às vezes tem gente aqui que nem ouviu nenhuma vez. E é bom que a palavra do Senhor seja consolidada em nós, sabe? Ela vem consolidando, eu possa aprender. A repetição nos ajuda muito, sabe? Nos ajuda muito. Eu tenho o costume, às vezes eu não estou fazendo nada, eu ligo a Bíblia falada, sabe? Mas eu ligo a Bíblia falada em inglês. E é interessante que quando às vezes eu escuto uma vez, eu escuto outra vez, eu escuto outra vez, e a pronúncia vai ficando afinada nos ouvidos à medida que vai lendo. Às vezes na primeira não aprende nada, na segunda nada, na terceira nada, na quarta e na quinta já vai ficando, sabe? Vai ficando na mente. Estou fazendo essa comparação aqui, porque a palavra de Deus, quanto mais você mastigar ela, né, ela vai fazendo parte do nosso ser. A palavra do Senhor, ela é parte do nosso ser. Eu falo que é parte do nosso ser porque ela é pão da vida, né? A palavra é pão. Amém? Então eu quero ler aqui no primeiro versículo do capítulo 21 do 2 Samuel. 2 Samuel 21, versículo 1. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo na casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse Davi, pois, aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então eu quero que você medita e raciocina junto comigo aqui, né? Quem foi este homem Davi? Quem foi Davi? Davi, a primeira história que nós sabemos que ele era filho de uma mãe, né, solteira. Que isso, pastor? Ele era filho bastardo. A princípio, ele fala no Salmo assim que em pecado eu fui formado. Então ele era o 8º filho da família de Jessé. Era Davi. Então nós sabemos, primeiro, né, que ele foi. E segunda coisa, que ele era pastor, né? Ele era um pastor do campo. Não pastoreava igreja, não. Ele pastoreava as ovelhas no campo. Moço da roça. Moço do trabalho. Moço que estava ali sempre batalhando. Quando Samuel saiu da sua cidade, foi na outra cidade, que era a cidade de Jessé, Deus incumbiu Samuel que levasse um chifre de azeite, né? Era costume daquela época derramar o azeite naquele que era ungido de Deus, separado de Deus. E assim Samuel fez, né? Samuel, ele ungiu
Ele foi para ungir os irmãos de Davi, e cada vez que ele ia derramar o óleo em um, ele ouvia a voz de Deus: esse não, esse não, esse não. Por fim, passou 7 filhos, a unção passou em 7. E aí Samuel devia estar pensando assim: puxa vida, será que eu ouvi errado a voz de Deus? Porque eu vim na casa de Samuel para ungir um que vai substituir Saul, né? Que Saul já tinha se desviado. Saul já tinha virado macumbeiro, já tinha afastado de Deus, já tinha voltado para idolatria. E aí Deus então fala para Samuel que queria um substituto para Saul. Uma coisa que eu achei interessante que ele pergunta, né? Ainda tem o 8º que não está aqui, o 8º filho. E aí mandou buscar ele lá no campo. Mandou buscar ele trabalhando. Já estava trabalhando no campo. E aí traz o menino. Eu falo menino porque ele era um adolescente, né? Escolhido de Deus. E aí, quando ele chama, derrama o azeite simbolizando a unção do chamamento, né, do chamado dele, a vocação sacerdotal, né, de homem ungido de Deus, ele recebe o azeite. Então ali, é interessante como que Deus escolhe as coisas que não são e confunde as que são, né? Deus escolhe as coisas que não são e confunde as que são, porque aos olhos de Samuel, seria um daqueles 7, né? Que estava dentro de casa, né? Estava ali, os filhos legítimos, né? De Jessé. E aí Deus escolhe aquele que estava lá no campo, Deus capacita, né? Deus escolhe, capacita e derrama unção. E aí então Davi recebe a sua primeira unção. Amém? Primeira unção. Eu acredito, irmãos, que cada um aqui de nós não está aqui à toa. Não veio aqui por acaso, não. Porque um dia, na sua caminhada da vida, Deus derramou sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma unção especial. Amém? O fato de você estar aqui hoje, porque isso é especial. Jesus derramou uma unção do novo nascimento. Mas quando derramou a unção do novo nascimento, você não se tornou líder de célula, você não se tornou diácono, você não se tornou pastor, é ou não é? Isso aconteceu com Davi. Ele recebeu a unção e ainda o tempo foi passando. O tempo foi passando. E tinha passado muito tempo, que eu não lembro exatamente quanto tempo havia passado, que precisou de alguém que liderasse o reino de Judá. Era como se hoje nós tivéssemos assim, se fosse antes dele chegar ao topo, de ser o rei, o presidente da república, ele foi primeiro escolhido para ser o prefeito de Judá. Então ali, Davi já foi crescendo, e ali ele recebe a unção, a segunda unção. Segunda unção. Será que é possível que nós também recebamos uma outra unção? A Bíblia fala, a gente está sempre recebendo uma nova unção. Não foi o que Eliseu falou para Elias? Senhor, dai-me unção dobrada. Ele pediu unção dobrada. Que queres? Aliás, ele pediu para Elias, né? Que queres? Eu quero a unção dobrada. Eliseu. Então, irmãos, ele recebe outra vez, Davi recebe na sua trajetória de vida ali, ele recebe a unção para reinar em Judá, mas ainda não era rei de Israel. Amém? Então, olhamos agora, Davi, ungido de Deus,
ungido 2 vezes. 11 anos. 11 anos se passa. Foi a hora que chegou a vez de Davi exercer o reinado de Israel. Amém? A hora que ele recebe, pela 3ª vez, ele já tinha recebido lá o chamado, né? Lá no campo, lá na casa de Jessé, lá em Judá, mas agora ele recebe a unção da confirmação de rei de Israel. Davi tudo indica o que a Bíblia escreve sobre ele. Tem gente que lembra do lado negativo. Errou, pecou, né? Pecou com a Betseba. Teve um filho, o filho morreu por causa do pecado. Depois nasceu Salomão. Mas sempre a carne humana só lembra do erro. Mas a Bíblia fala também que ele era um homem segundo o coração de Deus. Né? Segundo o coração de Deus. Ele errou, ele pecou, teve falhas, teve. Como quantos não tem falha? É ou não é? Quantos não tem, irmãos, falha? Todos nós falhamos. Mas, irmãos, ele tinha recebido algo especial. E eu quero te falar, irmão, que você recebeu algo especial de Deus para estar aqui hoje. Amém? Você que está me ouvindo também, né? Os irmãos estão me ouvindo aí pela rede social, né? Você está me ouvindo, você está tendo esse tempo de estar me ouvindo aí. Saiba de uma coisa: um dia você foi selado especialmente pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém? É especial. Aleluia. Fala para o seu irmão de longe aí, ó. Você é especial de Deus. Você é ungido de Deus. Amém, irmãos? Você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Amém? Todos nós aqui, irmãos, temos o Espírito de Deus em nós. Amém? Mas vejamos aqui. Agora, Davi é aclamado, né? Pelas mulheres, né? Quando ele derrotou o Golias, e isso aí deu uma inveja no Saul danada, né? Gerou até perseguição. Uma inveja terrível. Gerou uma perseguição tão grande que Davi teve até que esconder em países inimigos, né? Em cidade inimiga. Mas assim, agora chegou no poder. Agora chegou no poder, porque a promessa de Deus demorou 11 anos, pode demorar, irmão, 20 anos, mas quando é promessa de Deus, pode chover, pode dar sol, pode o tempo passar, pode você achar que não vai acontecer, mas quando tem promessa de Deus, vai acontecer. Amém? Quando a promessa de Deus não falha, passa tempo, pode passar o que for, mas que vai acontecer. Se você tem convicção que você é ungido de Deus, Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida, pode tomar posse que vai acontecer a qualquer momento. Pastor, mas faz tanto tempo. Eu fico pensando nessa trajetória inteirinha. 11 anos. 11 anos. Davi esperando. Talvez passasse na cabeça dele assim, mas ele ia lá atrás, né? O que você lembra de 11 anos atrás? Bom, eu esqueço tudo. A não ser o caso mais relevante, né? Você lembra. Mas você vai lembrar que Deus falou há 11 anos atrás, né? A não ser que seja uma palavra rema, que Deus falou, fica no seu coração. Deus tem, vai acontecer. Mas quanta coisa que acontece no meio do caminho, né? Tanta coisa que levando você a dispensar as promessas de Deus, esquecer das promessas de Deus. Mas eu vejo aqui a trajetória desse moço, que agora já não era mais adolescente, né? Agora já era um administrador da nação de Israel. E ele entra, eu começo a analisar os salmos que ele escreveu aqui. Eu vejo que a coragem, né? A determinação que Davi entra para governar Israel, né? Governo do povo de Deus. E aí agora nós olhamos, acontece
tudo errado. Por que tudo errado? Deu certo ele chegar no poder? Deu certo. Deu certo ele ser o rei de Israel? Agora ele é o rei de Israel. Mas está errado a coisa, está acontecendo coisa errada. Não está dando certo. Parece que eu não tenho aprovação de Deus. Parece que Deus não está aprovando o meu trabalho. Parece que eu oro e não tem resposta. Parece que eu jejuo e eu não consigo uma resposta. Aonde será que eu estou errando? Aonde será que eu estou dando brecha? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. Aonde será que eu estou errando? O que estava acontecendo em Davi, no reino de Davi? 3 anos. 3 anos. Céu fechou. Céu fechou. Não vou abrir o céu. Deus, deixa o céu fechado. Não chove, né? Não chove. Planta seca, planta que não nasce, tudo seco. Tem. Você olha a aprovação de Deus aonde nisso? Era para ser o reino de Israel, suplantar o reino de Saul, macumbeiro, feiticeiro, que desviou. Mas agora eu estou pior do que Saul. Ele olha para o seu reinado e olha, estou pior. Que situação, que vexame, que vergonha. Eu sendo rei de Israel, o povo está morrendo de sede. O animal no campo está morrendo, não tem capim para o animal. Que coisa, irmãos. Aí você começa... E ele passando por tudo isso, lembre de uma coisa, ele era ungido de Deus. Será que ele perdeu a unção por isso? Não. Ele continua sendo ungido de Deus? Era o homem segundo o coração de Deus? Continua sendo. Mas as coisas estão dando tudo errado. Por que será? Eu fiquei meditando aqui nesse primeiro versículo. A Bíblia fala aqui, na parte B do versículo, fala assim, ó, Davi consultou o Senhor. Por que ele consultou o Senhor? Porque ele não sabia a causa. Ele não sabia a causa. Quantas causas que muitas vezes a gente fica procurando causa. Ah, está dando errado, que tem brecha na vida dele. Ele não consertou. Eu já escutei tanto isso. Brecha, por conta da brecha. E às vezes coloca até a vida da pessoa em risco, né? Mas aí Davi passou por isso. Ele não tinha uma resposta. Ele não sabia o que estava causando aquilo lá. Ele sendo um homem de Deus, ungido de Deus. E aí ele vai para o joelho. Dobra o seu joelho. Buscou, a Bíblia fala, consultou ao Senhor. Saul consultou a macumbeira, né? A médium. Saul consultou a médium. Davi entrou pelo caminho, não consultou esse negócio de médium, de espírito, não. Ele consultou o Deus de Israel, Todo-Poderoso, Jeová. Na outra tradução, ele consultou o Javé. Amém? Consultou o Deus vivo, Todo-Poderoso. E aí, então, Deus revela para Davi. Davi, eu vou parafrasear aqui esses versículos para que a gente possa entender. Davi, sabe uma coisa, Davi? Você não errou, não é pecado seu, não é pecado da sua esposa, não é pecado dos seus filhos. Sabe o que aconteceu, Davi? Quem te sucedeu, sabe? Quem te sucedeu, errou. Mas então eu estou pagando pelo pecado do outro? Saul que errou, então agora é eu que pago o pato? Estou pagando o pato agora. Mas irmãos, há uma lei, né? Há uma lei.
Nós estamos embaixo da graça, estamos embaixo da graça de Deus. Jesus, mas olha, eu vou falar uma coisa, irmãos. Quem abre o céu? Quem abre o céu para mandar chuva? Não é Deus. Não é Deus, pastor? Não. Quem vai abrir o céu para mandar chuva é Davi. Não é? Davi é. Porque o que eu tinha de fazer, eu já fiz. Deus falando, né? Já fiz. Da mesma maneira acontece com Jesus. Já fiz. Mandei o meu filho na cruz, morreu, sacrifício vivo. Quem tem que abrir o céu? Fala assim, quem tem que abrir o céu é você. É isso sim, irmãos. Vamos ver aqui como que Davi vai abrir os céus. Ele vai, faz aqui Deus fala para ele, existiu uma lei, Saul quebrou princípio antigo. Quantos anos já tinham se passado da morte de Josué, na época de Moisés? A época de Moisés. Havia uma lei, havia um princípio, não podia ser quebrado aquele princípio. Saul quebrou o princípio. Você pode matar qualquer povo, que são inimigos, considerados inimigos, os heteus, os jebuseus, né? Os arameus, mas proibido atacar, está escrito aqui. Está escrito aqui, olha, no versículo 1, é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Saul já tinha morrido. Saul já havia morrido. Como que eu vou resolver essa questão? Mas Davi, no seu coração, sabe o que ele fez? Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou pagar essa dívida. Vou pagar essa dívida. Vou oferecer para o rei dos gibeonitas prata, ouro, se precisar vou mandar animais. Vou pagar essa dívida que Saul deixou. Vou pagar essa dívida. Que a morte, ele derramou sangue dos gibeonitas, proibidos da época de Josué. Ainda da época de Josué. Daquela época da lei de Moisés. E aí eu vejo aqui, o rei dos gibeonitas falou assim, olha, tá, depois você pode ler aí. Não quero ouro, nem prata. Temos uma questão com Saul e com a sua casa. Nós temos uma questão com Saul e com a sua casa. Mas e agora, irmãos, como é que vai acertar com Saul e a sua casa? Saul já tinha morrido, ó. É interessante que o rei dos gibeonitas parece que tinha mais princípio do que muita gente. Vai ver que ele conhecia a verdade, né? Me arrume 7 descendentes da família, da linhagem de Saul. Me traga. Eu vou levar no monte. E nós vamos sacrificar no monte. O homem, olha só, temos questão com Saul e com a sua casa, não pretendemos entrar em guerra contra Israel, matar ninguém de Israel. O homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em todo Israel. De seus filhos, se nos deis 7 homens, nós vamos enforcar e vamos sacrificar ele, está escrito aí no versículo 6. Sabe por quê? A remissão, a resolução para acertar uma maldição
herdada do antepassado Saul. Tinha que derramar sangue. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Era uma figura para nós aqui hoje. O sangue, sabe o que Davi fez? Foi lá, pegou neto, pegou sobrinho, pegou tudo que era da casa. 7, leva lá, para acabar com essa maldição. É lógico, né? Lógico. Isso aqui na época da lei está deixando para nós aqui. Não vou pegar e matar as pessoas, derramar sangue. Eu estou falando que não precisa mais fazer essas coisas, irmão. Sabe por quê? Jesus foi o substituto na cruz. Ele já derramou o sangue por nós. Amém? O sangue foi derramado. Então não preciso pegar 7. 7 é o número da inteireza. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. O número de Deus, se referindo a Jesus Cristo Todo-Poderoso, já derramou o sangue no Calvário para anular a cédula que era contra nós. A maldição, irmãos, ela se paga com o sangue derramado, remédio. Quando você acredita dessa maneira, quando você toma posse dessa maneira, o poder do sangue que foi derramado no Calvário, sabe o que acontece, irmãos? O céu vai abrir sobre a sua casa. Deus já abriu o céu? Já abriu o céu. Está aberto o céu, mas a chave está na sua mão. Eu vou aplicar o poder do remédio, do sangue do Cordeiro, que já foi derramado na cruz por mim. Aí você fala assim, irmãos, eu estava hoje eu recebi, está ali no meu telefone, talvez ela esteja ligada comigo aqui, eu não sei, eu não estou, lá da cidade de Varginha, ela estava falando ontem assim, olha pastor, uma hora dessa, eu estava fadada a morrer, com 35 quilos, depressão, bipolar, sabe, tudo quanto é tipo de dor, a moça sentindo isso. Uma mulher de Deus, vivia mais no hospital do que na casa dela às vezes. Se ela estiver me ouvindo agora, eu não sei. Mas olha só, irmãos, era tanto tempo de sofrimento, sabe o tempo de sofrimento? Ontem ela passou a mensagem falando, eu não tenho mais problema cardíaco, eu não tenho mais problema de pressão alta, eu durmo muito bem, eu não tenho mais depressão, eu não tenho mais crise de pânico, eu fui restaurada, totalmente curada, porque eu entendi que lá atrás, na minha linhagem, lá atrás dos meus avós, a bisavó, tinha uma maldição, estava sendo dirigida a mim, e quando ela aplicou o sangue do Cordeiro, foi anulada essa maldição para sempre, e ela foi restaurada e foi curada. Então eu quero te falar, irmãos, aplicar o sangue do Cordeiro. Como é que eu faço, pastor? Primeiro passo, irmão, o que Davi fez aqui? Ele descobriu uma revelação de Deus. E às vezes tem os achismos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Não, deixa Deus falar no seu coração, né? Às vezes Deus não precisa nem revelar, né? Está tão assim, explícito, que não precisa nem Deus revelar para a gente, que existe uma maldição nos acompanhando, nos seguindo, né? Sofrendo. Eu vejo, hoje eu estava conversando também com o irmão, falando para ele, né? Sobre a questão dessas maldições, que eu acredito na vida e abundância, né? Deus vem trazer para nós, eu vim para que tenhais vida e que a tenha com abundância. Aí você fala assim, o jornal gosta de colocar, né? A pastora que falava tanto contra o coronavírus morreu. O pastor, não sei das quantas, que pregava contra o corona, morreu. Oh meu Deus, queria falar uma coisa, irmãos. Se chegou a sua hora, talvez tenha chegado a sua hora de morrer, né? Agora, Davi estava no sofrimento,
ele não deixou de ser rei, ele não deixou de ser ungido de Deus, estava passando por aquelas agruras da seca, da dificuldade, mas tinha maldição escondida na vida dele. Hoje em dia, irmãos, que dificuldade um líder entender que precisa dissecar essa maldição, sabe? Colocar o sangue do cordeiro através do primeiro passo, reconhecimento, confissão. Tem que confessar. Aqui Davi faz aqui, vai atrás, a confissão é pagamento de dívida. Olha, eu quero pagar isso aqui, viu? Eu quero pagar. Eu quero pagar porque eu errei. A dívida não é desse jeito? A dívida você vai deixando, você não paga a primeira parcela, daqui a pouco vence a segunda, daqui a pouco vai o juro, daqui a pouco vai parar no cartório, daqui a pouco vai parar no fórum, daqui a pouco você não tem crédito, seu nome está no Serasa. É uma série de coisas, não é? No reino espiritual não é diferente, não. Se nós não acertamos com Deus, se nós acumulamos, às vezes, pecados individuais, às vezes pecados passados de familiares, né? Quantos de nós já não tivemos, não é verdade? Pessoas que eram macumbeiros, que eram aí envolvidos em tantas coisas de prostituição, tanta coisa, e que essa coisa, veio passando de pai para filho, essa herança, mas eu dou graças a Deus que agora os nossos antepassados, nós podemos resolver, porque o sangue foi derramado lá na cruz, amém? O sangue foi derramado, e é esse sangue, irmãos, que nós vamos estar ministrando aqui nesse momento. Nós vamos estar confessando a Deus. Talvez você comece a pensar, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, sabe, evangélica, muito tempo. Ele falou assim: eu sou suicida. Que? Suicida? Eu levei até um susto, Você está entendendo? Porque precisa, irmão, aplicar o sangue do cordeiro nessas ligações de trevosa, Coloca o sangue do cordeiro. Talvez vítima de um aborto, quase que aconteceu um aborto, de uma rejeição, Às vezes é vítima assim de alguma decepção. Quantos que passam nesses caminhos da vida? Mas a graça que nós temos agora, que o sangue é o remédio, foi derramado. Você pode abrir o céu sobre a sua vida, amém? Confissão, vamos ficar de pé? Confessar, limpar e aplica o sangue do cordeiro. São problemas da vida passada mal resolvidos e precisa ser bem resolvido. Eu não consigo concordar com a ideia desse evangelho superficial, sabe? Desse evangelho água com açúcar, sabe? Que as pessoas continuam com depressão, continuam no pânico, continuam escrava dos remédios, dos medicamentos. Simplesmente o evangelho é simples, irmão, simples. Resolve a nossa vida. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é o médico por excelência. O Espírito Santo entra onde nós não entramos, Ele entra no nosso passado, sabe? Ele quebra aquele complexo de inferioridade, aquele espírito de medo, aquela pessoa, sabe? Rebelde, que às vezes não consegue no coração se libertar daquele mal, daquele ódio, mas quando você se quebranta, o Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, Ele pega o sangue e limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, e nós tornamos odres novos, nova criatura. Você crê nisso? Em nome de Jesus, fale comigo, Senhor Deus Todo-Poderoso, esta noite eu tenho entendido sobre essa questão de coisas más resolvidas, que não foi resolvido direito. Eu quero pedir agora perdão, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero renunciar estas obras infrutuosas das trevas que vem sobre a minha vida, que veio sobre a minha vida, mas a partir de hoje eu quero pagar esta dívida, eu quero acertar os meus passos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, clama o sangue de Jesus aí. Agora é a sua vez, agora é a sua vez, clama o sangue. Oh
O nosso Deus é um Deus de conserto, irmãos. Zaqueu falou: se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir. É conserto, é acerto. E depois que você acerta, lava com sangue. Oh meu Deus. Adore aí, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, liga o pensamento ao Deus vivo. Oh Deus Santo, poderoso. Alamaciante clovas lábias assim. Oh meu Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Sim, eu me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, Tu és oh, aleluia. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás. Aleluia. Tua presença, Senhor. A presença do Senhor é muito forte aqui, irmãos. Muito forte. Você sabe que eu não posso colocar a mão na sua cabeça, mas você pode colocar a mão na sua cabeça aí. Fala comigo assim: eu renuncio a Satanás e seus demônios, as suas obras. Eu renuncio todo pecado, tudo aquilo que me amarra, que me acorrenta, que atrapalha, e eu coloco o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre a minha vida e todas as maldições que possivelmente tenha vindo sobre mim através das gerações, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vem Jesus, vem Vem Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos juntos adorar o Senhor. Vem Jesus.